No princípio era a palavra estava com Deus. Em algumas traduções é o verbo, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Isso está escrito em João 1.1, 1.2 e 1.4, né? E a gente confirma lá em Gênesis. Deus disse, haja luz, né? Deus o Pai, o Criador, criando o mundo, ele disse, haja luz, não? Então a gente confirma, né? No princípio era o verbo estava com Deus, saiu da boca dele, haja luz. E o verbo era Deus, né? Está confirmado, a gente vai lá em Gênesis e a gente confirma. O verbo era Deus, porque Deus que disse haja luz, né? Não foi Jesus, foi o Pai, o Criador. E aí, em João 1.4, está escrito, e o verbo se fez carne. Aí gerou toda a confusão, né? Aí complicou tudo. Porque, né, se aproveitar dessa parte para dizer que Jesus é Deus, né? Porque Jesus veio, então Deus veio em forma de carne, né? Então, o verbo se fez carne. Então, como Jesus veio, então Jesus é Deus, né? Se utiliza essa passagem para dizer que Jesus é Deus. Ele se fez carne, o verbo se fez carne, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? Eu até assisti uma missa de Natal onde o padre disse essa passagem, né? E o verbo se fez carne, né? Se referindo a Jesus, né? Falando, olha, Jesus vai nascer agora no Natal. O verbo se fez carne e deu vontade de falar assim, padre, mas, né? Mas óbvio que eu não fiz isso, né? E vamos lembrar de uma coisa que o padre, vamos dizer que esqueceu, né? Não, óbvio que ele não esqueceu, né? É omitido mesmo essa parte para induzir as pessoas a acreditarem que essa parte de o verbo se fez carne estava se referindo a Jesus, né? Por quê? Vamos lembrar, Deus, Pai, Criador, há 4, 5 mil anos, né? 3 mil, 4 mil, 5 mil anos ou mais, antes de Jesus vir para cá, ele se fez carne, né? Ele andou com Adão e Eva, né? Ele andou com Enoque, né? Eu não estou falando da minha boca para fora, né? Não estou falando da minha boca. Eu até poderia dizer porque Deus me disse, né? Mas está escrito lá também, né? E além disso, Deus almoçou com Abraão. Abraão preparou um banquete e convidou Deus que estava com o anjo para comer, né? Deus fez questão de comer para hoje estar registrado, né? Que ele estava ali em forma de carne e não em forma de espírito, né? Então assim, porque senão ia falar assim, não, mas ali ele estava como ele estava com Abraão da mesma maneira que ele apareceu para é, Moisés, ele apareceu em forma de espírito, né? Não, mas Deus almoçou com Abraão, já para deixar claro que ele estava ali em forma de carne, né? Então eu poderia falar assim, padre, não, mas o verbo se fez carne, mas foi 3 mil, 4 mil, 5 mil anos antes de Jesus vir, tá? Então é isso, tá? Jesus, ele é o Cordeiro perfeito de Deus, meu irmão, seu irmão, ele cumpriu a missão dele, mas ele não é Deus, tá? Ele é filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Ele tem uma autoridade, né, incomparável diante do Pai lá no reino, né? Assim como Deus repreendeu o apóstolo quando o apóstolo falou que ia construir 3 tendas, né, para ele, para Elias, tal, e para Moisés. E aí Deus repreendeu o apóstolo, falou assim, não compare, né? Não compare Jesus, teu irmão Jesus, com teu irmão Moisés, com teu irmão Elias, né? Jesus está no lugar aqui no céu, né? Muito mais, tá bem pertinho de mim, tá do meu lado, né? Moisés e Abraão ou Elias estão aqui junto, mas não estão tão perto de mim, né? Assim como vocês quando vierem para cá, vocês vão estar perto, mas não tão perto. Então não confunda e não chame Jesus de Deus, né? Tá bem claro isso. Os, os apóstolos, eles não chamavam Jesus de Deus, chamavam ele de mestre, né? De professor. Os amigos de Jesus, né, José de Arimateia, considerava ele amigo, né, abraçava ele, né. Hoje tem uma idolatria, e essa idolatria de chamar Jesus de Deus
deixa você distante de Jesus. Você tira essa amizade com ele de irmão. Imagina se José de Arimateia tratasse Jesus como Deus. Ele ia tratar com toda assim, com todo zelo, né? Com todo o respeito exagerado que a gente tem quando cultua Deus, né? Então, como ele não cultuava Jesus como Deus, ele cultuava como um amigo, ele tinha intimidade, abraçava, né? E todo mundo que era amigo de Jesus tinha essa proximidade com ele, porque não tratava ele como Deus. E aí hoje as pessoas se afastam porque existe toda essa idolatria, adoração a Jesus como Deus, né? Se você tratar Jesus como irmão, conversar com ele, oi Jesus, tudo bom, irmão? Como é que você está em cima? Dá uma força aí, né? Então se você tratar Jesus como irmão, você vai ver que você vai ficar mais próximo dele, né? Do que toda essa idolatria. Nós devemos adorar ao Pai, né, em verdade e em espírito, como Jesus mesmo disse. Então a adoração deve ser ao Pai, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito, como Jesus disse para a samaritana. Então, o Verbo se fez carne, sim, o Pai se fez carne, pelo menos 3 vezes está escrito, né? Talvez tenha vindo mais vezes que esteja escrito, né? Como para Moisés ele apareceu em forma de espírito e outras vezes que também e talvez até, né, esteja ainda vindo aqui entre nós, e a gente nem sabe, né? Então, o Verbo se fez carne, é o Pai, tá? Adora o Pai como o único Deus. Não existe trindade, como eu expliquei no vídeo anterior, né? Existe o Espírito Santo não existe, existe o sopro divino, é o sopro de Deus. Esse sopro de Deus não é um espírito, não é uma terceira pessoa, não é uma entidade e não é um pedaço de Deus que está saindo, que ele está enviando. É um sopro, é uma unção, né? Você pode inclusive pedir para Deus, né? Ao invés de enviar o Espírito Santo dele, pedir para ele enviar o sopro dele. Pai, envia o sopro divino sobre mim, né? Ou unges a minha cabeça, né, com óleo, como está lá em Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, né? Então, Pai, unges a minha cabeça com óleo, né? Quem já fez algum evento presencial comigo, em alguns deles eu, né, fizemos esse exercício, né, olhar para o céu, com os olhos abertos, com os olhos fechados, e pedir, Pai, unges a minha cabeça com óleo. Podemos pedir também, Pai, envia o teu sopro divino sobre mim, né? E Deus vai enviar para alguma coisa que você esteja precisando. Você não precisa nem pedir para nada, né? Com nenhum propósito, só pedir que ele envie a unção dele através do óleo, né? E ou através do sopro, né? Então, e os discípulos, ou no Antigo Testamento, não existia essa adoração ou cultuação, culto ao sopro de Deus, né? Ao sopro de Deus, como uma terceira pessoa, como um Espírito Santo de Deus. Não existe essa cultuação, né? Nem no Antigo, nem no Novo. Os discípulos de Jesus, né, não cultuaram ali o Espírito Santo como uma entidade, né? Como uma terceira pessoa. Então, tudo isso foi criado depois, né? Depois, quando surgiu a igreja formalizada, é que foi distorcido, onde foi colocado que o Verbo se tornou carne, atribuindo isso a Jesus, e a questão do Espírito Santo, que como terceira pessoa, e isso foi uma tradução do hebraico para o grego, né? De transformar sopro para espírito, né? Divino para santos, né? Sopro divino para Espírito Santo, né? Como uma terceira entidade. E aí gerou toda essa questão de trindade, né? Que nem está escrito em lugar nenhum essa questão de trindade. Tá bom? Então, o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Deus disse: haja luz. O Verbo se fez carne. Sim, andando com Adão e Eva, andando com Enoque, almoçando com Abraão, né? Então, você pode amar Jesus, como eu também amo, mas lembre uma coisa, muito importante. Jesus te ama, mas ele ama mais o Pai do que você. Infelizmente, tem muitas pessoas amando mais Jesus do que o Pai, né? Então, eu amo Jesus, mas eu amo mais o Pai do que eu amo Jesus, né? Porque ele ama mais o Pai do que eu, e é óbvio, todos nós devemos amar mais ao Pai do que a Jesus.
como ele mesmo, né? Ele ama mais ao Pai do que a nós, né? Ah, ele se doou por mim, então ele me ama muito, sim, mas ele ama mais ao Pai. Ele fez isso mais por obedecer ao Pai, por obediência ao Pai, do que por amor a nós. Ele também tem amor a nós, mas ele tem mais amor ao Pai. Então foi por obediência que ele fez, que ele veio, tá bom? Então é isso, até mais.